Depois do amasso, da humilhação, da goleada imposta ao São Paulo por 6-0, e poderia ser 9, 10, né, se a gente não perdesse tanto gol, o Fluminense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o Grêmio. Tudo sobre esse jogo, escalação, estatística, quem é freguês de quem, o que o Fluminense deve fazer para vencer fora de casa, você vê agora. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo nesta terça-feira, também conhecida como hoje, às 21h30, lá na Arena Grêmio, em Porto Alegre, para enfrentar o Grêmio, o time do Mano Menezes, né? Aquele técnico insuportável, mas que se dane o Mano Menezes, o que importa pra gente é o Fluminense precisa da vitória para continuar na briga pelo G5, estamos um pontinho atrás do Botafogo, né? E precisamos dessa vitória, que o Botafogo perca o seu jogo para que a gente avance em direção à fase de grupos da Libertadores, que é o nosso objetivo no Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem desfalques para esse jogo contra o Grêmio. O zagueiro Thiago Silva foi poupado, né? Afinal de contas, em breve a gente vai ter a semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, 2 jogos no Maracanã, uma dificuldade absurda para os tricolores comprarem ingressos, já que o primeiro jogo é mando de campo do Vasco. Eu só espero que a diretoria do Fluminense tenha vergonha na carinha, né, e a recíproca seja verdadeira, sendo quase impossível os torcedores do Pinóquio da Gama comprarem ingressos para a volta. Mas antes da semifinal, nós temos esse jogo importantíssimo contra o Grêmio, né? O Grêmio que ainda tem ali uma chance, uma esperança de chegar no G8 e quem sabe com o Fluminense sendo campeão ou o Cruzeiro da Copa do Brasil, eles consigam chegar na pré-Libertadores. Mas a gente precisa aniquilar as chances do time do Mano Menezes e para isso, né, Zubeldia e Alegria deve escalar Fábio, Samuel Xavier, Inácio Freitas e René, Nonato ou Hércules, Martinelli, Lúcio Acosta, Soteldo, Serna e Everaldo. Gente, Soteldo e Everaldo juntos. Isso é de fazer o cu cair da bunda. Mas deve ser essa a escalação. O Thiago Silva foi poupado, né? Afinal de contas, nós vamos ter a semifinal lá contra o Pinóquio da Gama. E o Canóbio está suspenso. E o Canóbio também está suspenso para o primeiro jogo contra o Pinóquio da Gama. Então esse deve ser o time. Infelizmente, Soteldo e Everaldo, eu não sei sinceramente o que o Zubeldia pretende, colocando 2 perdedores natos em campo. Surgiu a notícia que a Chapecoense queria o Everaldo. Por favor, Chape, leva, ele foi bem aí, tá? Então leva, vocês têm uma conexão, por favor, leve o Everaldo, né? Atlético Paranaense, por favor, leve o Otávio, se quiser leve o Soteldo também, porque esses caras não performam no Fluminense, né? Então a gente vai ter o Serna jogando pelo lado direito, provavelmente o Soteldo pelo lado esquerdo, e o Everaldo trotando em campo, trotando e caindo, né? Que são as únicas coisas que ele faz. Então eu temo muito pelo sistema ofensivo do Fluminense, né? O Lúcio Acosta vai ter que fazer mágica, vai ter que fazer milagre, né, para que o Fluminense consiga fazer gols com Soteldo e Everaldo juntos, né? E na zaga nós vamos ter o desentrosamento do Inácio com o Freitas. Mas o Grêmio também não é um time conhecido por fazer muitos gols, embora tenha feito 3 no Palmeiras, né? Mas o principal jogador do Grêmio, o principal artilheiro do Grêmio, o Carlos Vinícius, não joga porque está suspenso, né? E o Amuzu, que também fez gol contra o Palmeiras, se eu não me engano, também não joga porque também está suspenso. Então o Grêmio tem desfalques também importantes e o Fluminense tem boas chances de vencer, mesmo com Soteldo e Everaldo, até porque no segundo tempo deve entrar, né, o John Kennedy, quem sabe, talvez por algum milagre, né, o Riquelme Felipe possa jogar alguns minutos no segundo tempo desse jogo. Na história do confronto, a vantagem é gremista. São 95 jogos com 29 vitórias do Fluminense, 23 empates e 43 derrotas. O Fluminense fez 103 gols e sofreu 123. O aproveitamento é pífio de 38,6%. Porém, fica pior. Nos últimos 12 jogos são 3 vitórias do Fluminense, 1 empate e 8 vitórias do Grêmio. Tanto no Maracanã quanto em Porto Alegre. Então tá na hora, o Fluminense que venceu o último jogo esse ano no Maracanã por 1-0, tá na hora, né, do Fluminense vencer de novo, né, e começar a superar essa fase ruim de jogos contra o Grêmio, né, porque não tem nada demais o time do Grêmio. Né, o time do Grêmio é um bando em campo,
né, com ex-jogadores, vai falar inglês lei do ex com Marlon e Dodge, né, fala sério. Então o Fluminense precisa jogar com muita seriedade, com muita velocidade, explorando o contra-ataque. O Grêmio tem que partir para cima, porque nós já estamos na Libertadores, eles não, né? Então eles têm que vir para cima e a gente usar a velocidade. Não teremos o Canóbio, que recompõe bem e ajuda o Samuel Xavier na marcação. O Soteldo não ajuda ninguém, não está nem aí para o Fluminense, né? Mas deve ser o titular do Zubeldia para esse time. Então é isso, galera. Fluminense e Grêmio, lá em Porto Alegre, 21h30, lugar de tricolor de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, tricolor carioca, que eu falo, que é o único tricolor, o resto é time de 3 cores, é na Arena Grêmio, incentivando o Fluminense para conseguir essa vitória fora de casa, que é o que está faltando para o Zubeldia, porque em casa vamos muito bem, obrigado. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.